Olá, boa noite. São 8h45 da noite, segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. Hoje a notícia é praticamente toda dedicada ao início da contraofensiva ou ofensiva ucraniana contra a Rússia. O objetivo provavelmente dos ucranianos é seccionar uma língua de controle que os russos estenderam da Rússia até a região em cima do Mar da Crimeia. E a ideia é romper essa ponte terrestre. Vai ter sucesso? Ninguém sabe. Realmente ninguém sabe. Eu acho muito improvável, mas eles já há uma certa pressão da mídia internacional do Ocidente, aquele entendimento de que se a Ucrânia não fizer nada, por que o Ocidente, por que a Europa, por que os Estados Unidos e o Canadá continuam ajudando. É tudo uma questão de custo-benefício. A gente investe, mas a gente tem que ver um retorno. Qual é o retorno? Vocês têm que empurrar a Rússia de volta para o território dela. Não tendo isso, chega um momento, o contribuinte americano, o contribuinte europeu, o europeu, inclusive, está tendo uma situação muito pior, porque há uma inflação galopante, oficial ou extraoficial, mas ela existe, o custo da energia aumentou muito e a situação até social. Uns 10 ou 15 milhões de ucranianos emigraram para a Europa, saíram, fugiram do território deles, claro, um território em guerra, e foram para a Europa territorial. Foram para a Europa e aquilo cria tensões sociais. Então, o objetivo de empurrar a Rússia de volta para o que é reconhecido na Europa, nos Estados Unidos, o seu território, aliás, mundialmente, é reconhecido como seu território, essa pode ser praticamente a última tentativa de se conseguir isso. Eu já li no final de semana ideias de se congelar o conflito, à la Coreia do Norte, Coreia do Sul. A ideia é que se possa congelar, que seja interessante para a Europa, porque para de investir tanto e depois empurra essa situação. Um conflito congelado pode durar, como acontece na Coreia do Norte e Coreia do Sul, 60 anos. Então, tem gente já falando nisso. Mas tem gente também falando em escalar. Agora já se ouviu falar de caças F-16, que a Dinamarca e eu acho que a Holanda estão treinando e vão usar os seus caças. A ideia é equipar a Força Aérea Ucraniana. O fato de que o território não é esse, que os ucranianos nunca foram treinados para trabalhar, para voar e pilotar esses caças, é um grande problema, mas é o que se tenta fazer. Então, o noticiário hoje é esse, é um de início de contraofensiva da Ucrânia contra a Rússia. Eu puxei umas matérias aqui sobre isso. No New York Times, alguns blogs estão falando sobre isso. Eu também puxei do Wall Street Journal. A Rússia diz que a Ucrânia iniciou um ataque na sua na linha de controle, na linha de combate, de ataque. Outros também aqui. Agora, uma coisa interessante, houve um ataque de forças ucranianas para dentro da Rússia no final de semana. Tomaram uns postos fronteiriços, tentaram avançar. E os belgas aqui, de acordo com essa Euroactiv, aqui, desculpa que eu tive que... Estou passando para que vocês possam enxergar a matéria. De acordo com os belgas, pode ser que armas deles tenha sido usado para esse ataque que que avançou para dentro do território russo, numa cidadezinha chamada Belgorod. Agora, os americanos, os europeus, sempre falaram que eles estavam doando armas, emprestando, vendendo tudo para a Ucrânia para ela se defender no território dela.
A Rússia, até pouco tempo atrás, ela entendia que o Donbass, que é a região do leste da Ucrânia, era ocupado pelas forças, mas seria território ucraniano. Agora supostamente é território russo também, porque houve uma anexação desses territórios em outubro do ano passado. Mas que os americanos, que a Europa não reconhece. Mas no território russo mesmo, Belgorod fica no território russo. Eles entraram naquele território. Se usaram armas belgas, isso seria uma quebra do acordo que a Ucrânia tem com todos os países, que ao receber armas para se defender no seu território, eles não poderiam usar essas mesmas armas para atacarem outros territórios ou a própria Rússia. Então, esse artigo fala que os belgas estão com algumas dificuldades de entender se é isso mesmo. E nós temos outros artigos aqui. Um deles que é muito interessante também, uma situação que ocorreu nesse final de semana, é que no Mar do Sul da China, os navios chineses e americanos chegaram perigosamente perto, inclusive quase numa colisão. Eles quase se enfrentaram não, quase se colidiram um com o outro. E isso está sendo coberto na matéria na mídia aqui, o Telegraph, que é uma mídia inglesa, está cobrindo isso, mas não é o único local. Também agora, isso apareceu para mim, eu não sabia disso, apareceu para mim hoje, inclusive, que a Austrália e os Estados Unidos estão negociando o envio de caças F-18 para a Ucrânia. É uma situação inteiramente nova. Uma coisa de interessante que apareceu no site da Infomoney no Brasil é essa notícia aqui, que a hegemonia do dólar, uma campanha contra a hegemonia do dólar ganha força. Isso já se vem ouvindo em algumas mídias internacionais. Eu não acredito que isso vai ocorrer tão cedo, mas o que algumas opiniões esclarecidas ou comentaristas esclarecidos dizem é que não precisa que haja a derrocada da moeda americana. A questão é haver outras moedas acrescidas à moeda americana no comércio internacional. Aqui nós vemos a Arábia Saudita unilateralmente vai cortar a sua produção de petróleo 1 milhão de barris por dia. A intenção é aumentar os preços. O Wall Street Journal tem uma matéria interessante que a China está tendo dificuldades para aumentar a sua taxa de natalidade. Ela, na década de 80, 90, ela tinha uma política de que cada casal chinês só podia ter uma criança. E isso agora está criando um problema demográfico para a China. Bem, dito e feito, depois do anúncio da Arábia Saudita, os preços realmente aumentaram, começaram a aumentar, parece que houve um aumento de 2 ou 3% do barril do petróleo. Aqui, uma matéria muito interessante que se ouve, isso aqui está no Financial Times, que é provavelmente o jornal mais respeitado da Europa hoje, pelo menos aquele em língua inglesa, que ele fala do Mar do Norte, não é o Mar do Norte, é o Ártico, que está em processo avançado de degelo e que pode se tornar um caminho de navegação da Ásia para a Europa. A Rússia tem um domínio muito forte porque ela tem uma grande fronteira com o Ártico, mas outros países também. Todos os outros países, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Suécia, Noruega, todos esses outros países pertencem à OTAN, fazem parte da OTAN. E duas últimas matérias aqui, que o Irã está reabrindo a sua embaixada na Arábia Saudita após 7 anos de quebra
em diplomáticas, relações diplomáticas, depois de 7 anos, eles agora estão fazendo as pazes, estão reabrindo embaixadas, especialmente essa notícia de hoje é que o Irã está reabrindo a sua embaixada, acho que vai abrir na terça-feira, na próxima terça-feira. Isso foi realmente um outro problema para os Estados Unidos resolver. Eles se ausentaram muito da política e da diplomacia no Oriente Médio e deixaram espaço para a China tomar. A China promoveu esse rapprochement entre o Irã e a Arábia Saudita e vai colher os frutos. Diplomaticamente, ela vai colher os frutos. Já está colhendo os frutos. E é isso, gente. Aqui uma matéria no Barron's de que a recuperação econômica na China é devido, sobretudo, ao consumo e não à produção. Então, ela é um pouco mais fraca do que se achava. Gente, esse foi meu primeiro broadcast. Até amanhã ou até quarta-feira. Uma boa noite.